Hoje nós vamos para a terceira coluna. E essa terceira coluna, ela tem muito a ver com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu vivo desejando fazer, que é crescer espiritualmente. Nós estamos baseando esta série de mensagens em Provérbios capítulo 9. E eu quero ler com você do 1 ao 5, que é o que a gente já viu na primeira e na segunda coluna, que diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou a sua mesa, enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham, venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Na construção dessas 7 colunas, nós iniciamos com a primeira coluna: coloque sua casa em ordem diante de Deus. Pastor Marcos esteve ministrando esta mensagem, que por sinal ele está ministrando lá na igreja do Siqueira Campos hoje. Ontem ele esteve na nossa igreja renovada da Coroa do Meio, e a semana passada ele esteve na nossa igreja do Sol Nascente, dando início a este projeto desta série de mensagens. A semana passada, pastor Genoval ministrou: encontre pessoas que você precisa servir e repartir. Espero que esse desafio você tenha tomado e realizado nesta semana. Eu tive uma experiência fantástica. Eu coloquei diante do Senhor, não vou expor esta pessoa, mas no final nós oramos, e a minha oração foi: se você se lembrar de alguém que está afastado da casa do Senhor, você se lembra que eu fiz essa oração no final, desafiei você? Pois bem, eu no sábado tive a oportunidade de mandar um WhatsApp em um áudio para alguém que eu já estava orando há algum tempo, e o Espírito Santo na quarta-feira passada me trouxe ao coração. Essa pessoa estava enferma, passando por um momento difícil na vida dela, chorou ao receber o meu áudio, e no domingo já estava cultuando e celebrando Jesus aqui na família renovada. Vale a pena a gente vir para a igreja e não apenas sermos ouvintes. E é bem isso que a mensagem hoje quer estabelecer em mim, em você: o crescimento. Hoje é: decida crescer espiritualmente em Deus. Nós vamos continuar na leitura nos versos de 6 a 8 agora, no mesmo capítulo 9 de Provérbios, que diz assim: deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Feche os seus olhos. Meu Deus, estamos na tua casa. Já temos cantado, já temos celebrado, já temos ofertado, já temos entregue os nossos pedidos no teu altar. E agora, quando nós vamos sentar à mesa para nos alimentarmos espiritualmente, alimentar a nossa alma, o nosso coração, muitos dos corações que aqui estão aflitos, quem sabe batendo, pulsando mais fortemente, a ansiedade estrangulando este coração e essa mente, traz agora a serenidade, a paz que só o teu Espírito pode trazer,
para que a nossa mente possa se assentar para recebermos o que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite, tão importante, para construirmos a nossa vitória, no nome de Jesus, amém, amém. Eu sei muito bem o quão difícil é essa questão de etapas. No consultório eu sou desafiada semanalmente por pessoas que dizem assim: não tem uma coisa mais rápida, doutora? Porque todos estão desejosos de serem vitoriosos, mas todos querem uma receita rapidinha de tomou, passou, tomou, resolveu. Só que a gente não sabe que isso não existe. Tudo na vida é um processo. Tudo na vida são passos. Tudo na vida são etapas. Passos, etapas. Nós precisamos passar por todos eles. Nós não podemos pular. Quem pula etapa lá na frente precisa retornar e passar por essa etapa. Nós estamos na construção de colunas para uma vida vitoriosa. Eu sei que todos que estão aqui desejam viver muito, sim ou não? O pastor já estava falando que ele vai conhecer o neto do Benjamin. Ele desafiou a gente a sonhar, viver muito, 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 muito além de qualquer perspectiva. Mas tudo bem, eu sei que nós desejamos viver muito. Então nós precisamos entender, você não é obrigado, mas se você conseguir começar a entender que para a gente ter uma vida vitoriosa, nós precisamos tomar algumas decisões, assentar alguns princípios no nosso coração e estabelecermos como princípios espirituais de Deus para nós. E o princípio desta noite, e a coluna desta noite, é crescer espiritualmente. Crescer significa aumentar. Aumentar no tamanho, na estatura, na intensidade, na duração. Crescer é usado de diversas formas, por diversas pessoas. Eu quero crescer no meu casamento. Eu quero crescer enquanto pessoa. Eu quero crescer enquanto um profissional. Eu quero crescer. Várias são as áreas que esta palavra é utilizada. Mas hoje eu quero me ater no crescimento espiritual. Porque como eu já falei, ele é um processo de amadurecimento. Nada nasce grande. O que nasce grande é esquisito. Já não é visto com bons olhos. O que nasce grande é assustador. Todas as pessoas nascem e passam pelos processos normais de crescimento. Na vida espiritual, uma das coisas que Jesus mais desejava era dar ferramentas para os seus discípulos crescerem, amadurecerem. Por diversas vezes ele se assentava com os discípulos, ele ensinava os discípulos através de parábolas. O que são parábolas? São histórias do dia a dia. Porque a vida espiritual não é uma vida que nós falamos apenas na dimensão de céu, daquilo que nós vamos viver quando nós formos para a eternidade. Não. Vida espiritual passa pelo nosso dia a dia. Vida espiritual passa pelos nossos compromissos profissionais, pelos nossos encontros e desafios profissionais, pela nossa vida do dia a dia em família, pela nossa vida do dia a dia com amigos, com pessoas que nós nos relacionamos, com vizinhos de condomínio, com vizinhos de rua, enfim, o nosso cotidiano. Os discípulos eram desafiados por Jesus a crescerem. Porque Jesus não veio formar um grupo de religiosos. Jesus veio formar pessoas para serem influência de mudança no mundo. Por isso que Ele deseja que eu e você não fiquemos estacionados.
Eu gostaria de hoje fazer uma comparação da nossa vida cristã, do crescimento espiritual, como uma árvore. A árvore, ela começa através de uma sementinha. Você, ao receber Jesus no seu coração, essa semente foi plantada. Eu não sei em que situação foi, mas essa semente um dia foi plantada. E é importante essa semente ser plantada. Através dessa semente plantada, começou a árvore, nasceu a árvore. Começo frágilzinho, os galhos fininhos, o tronco fino também. E assim é a nossa vida cristã. Começamos meio que temerosos, alguns medrosos, com um novo estilo, meio assustados, como essa questão de viver pela fé, como essa questão de caminhar com Jesus. A gente percebe no curso de primeiros passos, as pessoas querendo saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer, porque está no começo. Mas depois essa árvore, ela ganha raízes. As raízes, elas vão se criando através do tempo. As raízes vão dando sustentabilidade para esta árvore. Depois dos primeiros passos, você tem a oportunidade de passar pelo ciclo de vida que a família renovada está oferecendo, o DNA, os cursos que estão seguindo o caminho, que nós estamos com 5 cursos para termos ao longo do nosso ano, fora o programa 30 semanas, fora o curso de noivos, fora o curso Famílias para Sempre, enfim, são várias as ferramentas que a igreja vai dando para que as suas raízes possam estar sendo bem fortalecidas. É o caso de você que está aqui na quarta-feira, que você que está oportunizando a você esse crescimento dessa raiz. Mas aí a árvore enfrenta tempestades, assim como eu e você. A vida não é feita apenas de verão. No verão também existem as chuvas, as tempestades, os vendavais, mas vem o inverno, vem o outono, vem o período em que nós enfrentamos as tragédias, as crises. Mas lembre-se, ela criou raízes. E aí, quando ela enfrenta a tempestade, ela fica forte, ela é fortalecida, ela é encorajada. Por quê? Porque o embasamento que ela recebeu nos cultos, o embasamento que ela recebeu nos cursos, nos pequenos grupos, foi fortalecendo para que ela ficasse forte. Mas uma árvore não fica apenas cheia de raízes, ela não fica apenas forte. Uma árvore que é árvore para valer e que é valorizada, ela dá fruto. E aí é onde nós conseguimos ser bênção na vida de outras pessoas. É aquele cristão que não se acomoda em ficar apenas na cadeira. Ele quer abençoar outras pessoas. Ele quer servir, ele quer repartir, como o pastor Genoval ministrou semana passada, na segunda coluna, na construção da sua vitória. Ele quer expandir, ele quer compartilhar, ele quer estender o seu legado. Ele quer levar aquele Jesus que o transformou, aquele Jesus que tem feito dele mais do que vencedor, para outras pessoas também provarem deste Jesus. A Bíblia, ela é firme para que a gente não fique como criança. A criança, quando ela não começa a desenvolver de uma forma agradável, é porque a alimentação dela está raquítica. Quando ela fica só no leitinho, ela não desenvolve, ela não cria defesas para o seu sistema imunológico. A Bíblia em Hebreus 5 diz assim: quem se alimenta do leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir o bem e o mal. Então a árvore que não cresce, ela amadurece, adoece e morre. A árvore frutífera é aquela que está sendo regada, molhada, cuidada diariamente. O que eu posso fazer para ser como uma árvore? O que eu posso fazer como mulher? Uma mulher cristã, uma mulher que
que eu quero carregar as marcas de Cristo por onde eu passo. Eu quero exalar um bom perfume, mas não o perfume de grife que eu pago caro, que eu mando vir de fora. Não, o perfume de Cristo. Como é que eu faço para a minha vida passar pelos lugares e ali as pessoas perceberem que eu tenho um Jesus que mora e que habita e que caminha comigo diariamente? Primeiro, você precisa deixar. Diga comigo, deixar. Diga para quem está do teu lado assim, você precisa deixar. Aí você pode perguntar assim, pastora, deixar o quê? O texto que nós lemos nos fala, deixem a insensatez. Diga comigo, insensatez. O que é insensatez? É uma pessoa com falta de senso, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa desnorteada, é uma pessoa que é desprovida de juízo. A insensatez é o oposto da prudência. Guarda bem isso. É o oposto da prudência. A pessoa insensata é aquela pessoa que pode ser comparada com a pessoa que tem falta de juízo. Desajuizado, desajuizada. A Bíblia fala sobre isso, vários textos. A conversa do insensato, aquele que tem a insensatez, traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. O Provérbios 12:16 diz assim, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Insensatez, prudência. A prudência emana de uma pessoa sábia, de uma pessoa criteriosa, de uma pessoa cautelosa, de uma pessoa sensata, de uma pessoa inteligente. A insensatez procede de uma pessoa tola, ignorante, incrédula, topetuda, arrogante. Que time eu e você queremos estar? Das pessoas prudentes ou das pessoas insensatas? O desafio na construção desta coluna de crescer espiritualmente é eu mudar. É eu querer deixar o quê? A insensatez. Há um texto que fala para a gente, como é que eu posso deixar a insensatez? Você já deve ter ouvido várias mensagens no texto dos 2 fundamentos. 2 homens que precisavam construir suas casas. Um construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. O interessante é que esse texto na Bíblia não fica citando quais foram os elementos que estes homens usaram para a construção. O que é enfatizado neste texto bíblico é o fundamento que estes homens usaram, a base que estes homens usaram. Um usou a areia, outro usou rocha. Um se preocupou com o seu futuro. Um se preparou para quando viesse a tragédia. Um se fundamentou o alicerce naquilo que poderia ser para sempre. O outro percebeu que poderia fazer uma coisa mais rápida, mais momentânea, mais pro já, mais sem juízo, mais sem desnorteado, mais sem refletir, mais sem pensar, mais sem tudo. Na caminhada na nossa vida, nós temos 2 escolhas. Eu quero que eu e você compare-nos com a casa, a nossa vida. Nós estamos tendo a oportunidade, presente de Deus,
de construirmos a nossa vida, de edificarmos a nossa vida. Só que no crescimento espiritual para a vitória, o desafio é que nessa construção desta casa, que é a minha vida e a sua vida, nós deixemos a insensatez. Eu deixe de lado aquilo que eu faço sem pensar, aquilo que eu falo sem pensar, aquele comportamento, aquela minha ação que não justifica um homem e uma mulher que crê, que acredita, que está na igreja, que está recebendo, alicerçar o seu comportamento e a sua vida. No que você tem edificado sua vida? O que tem sido principal em sua vida? Será que as suas ações, o seu dia a dia, os seus desafios, as suas escolhas, o seu crescimento profissional, o seu crescimento familiar, o seu crescimento como pessoa, pode ser comparado a um crescimento de uma pessoa sábia? Este sonho que você tanto almeja, esse desafio que você tanto tem como foco para a sua vida, será que bate para uma vida que está sendo construída na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, cujo alicerce pode vir tempestade, pode vir tragédia, pode vir crise, pode vir perda, pode vir anulação, que ela continua firme e alicerçada? Neste texto mostra que as duas casas receberiam chuvas. A nossa vida, mesmo caminhando com Jesus, mesmo crescendo espiritualmente, nós vamos enfrentar essas dificuldades, essas circunstâncias complexas. Provérbios, Salomão diz assim: até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Quando a gente faz a comparação do prudente e do insensato, biblicamente o prudente é um bom ouvinte, é obediente, pratica aquilo que ouve. Está lá em Lucas 11, 28. Feliz é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor. O insensato é o mau ouvinte, é o desobediente, não pratica os seus ensinamentos. Está em Provérbios: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Hoje à noite, o Espírito Santo atraiu você aqui, para você ser aconselhado à luz da palavra de Deus. Nesse conselho, o Espírito Santo está indicando para você deixar a insensatez. Quem sabe você tem colhido hoje precipitações, escolhas precipitadas, decisões precipitadas, até mesmo orações precipitadas. O Espírito Santo está chamando você a uma vida mais sensata, centrada, prudente. A pessoa prudente, ela avalia antes de tomar decisões. Ela percebe aonde ela está antes de emitir as suas conclusões. A pessoa prudente, antes de tomar uma decisão mais drástica na vida, ela ouve conselhos. O insensato sai atirando, sai decidindo e não quer ouvir ninguém. Ser prudente significa ser sábio, construir a casa da sua vida com entendimento. Isso não significa, queridos, que nós não vamos errar, mas ao errarmos, nós teremos a humildade suficiente para recomeçarmos. Quem sabe para muitos nesta noite vai ser um recomeço. É você olhar para a tua vida e dizer: como eu erradamente fiz uma escolha lá atrás. Como eu hoje posso fazer acertadamente uma escolha em Jesus?
caminhando com Jesus, seguindo Jesus, tendo Ele do meu lado de manhã, de tarde, de noite, nessa terceira coluna, desejando crescer. Que construtor somos nós? Os prudentes ou os insensatos? Mas o desafio não para em deixar. O segundo desafio para crescermos espiritualmente é receber. Diga, receber. Receber o que, pastora? João 10:10. Deixe a insensatez e vocês terão vida. Diga assim, eu preciso receber vida. Uai, pastora, mas eu não estou vivo? Eu estou morto? João 10:10, diga assim, o ladrão vem apenas furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham abundantemente. Diga vida em abundância. Vida abundante. A sua caminhada, Jesus é o centro dela. Você tem vida em abundância. Jesus é aquele que veio, prometeu vida para a gente. A diferença de quem tem vida em abundância é perceber a abundância em Jesus. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que não conseguem estar satisfeitas com nada. Quanto mais elas têm, mais elas reclamam e mais elas querem ter. Elas nunca estão satisfeitas. Aquele que estabelece a vida de Jesus no seu coração de fato e de verdade, que não é apenas um ouvinte, mas é um prudente, ele recebe a vida em abundância. No grego é perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, fartura sem limite, mais uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Tipo, eu não esperava viver com tanta alegria, eu não esperava viver com tanta harmonia, eu não esperava mesmo em crise eu estar prosperando, mas a partir do momento que eu tenho vida em abundância, eu estou desfrutando da presença do Jesus, que justamente me presenteou com vida em abundância. Eu quero que você receba. Amém. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você se sente amado por Deus? Eu me sinto. Então a palavra dele para você é: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu. Por mais que você esteja pedindo, ainda não chega nem aos pés do que Deus, o Criador da sua vida, aquele que te formou, tem preparado para você. É vida e vida em abundância. Você pode, caminhando com a vida em Jesus, ter vida abundante em graça. Acompanhe comigo 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso. Diga, o meu Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Espera aí, eu e você já fomos agraciados pela graça de Jesus, amém? Para quem não sabe, graça é favor imerecido. Por isso que a gente não precisa escrever no envelope assim: se o Senhor me ver como um merecedor, se o Senhor me ver como uma merecedora. A gente não merece, mas a graça de Jesus justamente vem para aquele que não merece. Só que essa graça, ele tem o poder de acrescentar, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, o que acontece, gente? Vamos ler juntos: vocês transbordem em toda boa obra. Percebeu que não é meia boca a vida que Jesus nos dá?
Não fica satisfeito com o que você tem até hoje. Gente, eu não estou falando aqui em bens materiais. Aliás, a família renovada não defende essa questão da gente buscar os bens materiais em primeiro lugar. Os bens materiais, ele vem como consequência da abundante graça de Deus revelada para a gente. Vida abundante em poder. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde, gente? Em nós. Por isso que você precisa oportunizar Jesus na sua vida. Uma vez tendo Jesus, o poder dele atuando em mim e você, a gente consegue além do que pedimos ou pensamos. Vida abundante, gente, em provisões. Recebe aí, o meu Deus, não sei se é seu, se for seu você grita, é meu também. Suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não tem só graça, não tem só poder. A consequência é eu ter todas as minhas necessidades supridas. Qual é a área que você precisa de vitória? Jesus quer lançar sobre você a provisão, para você ter além das suas necessidades supridas. Aleluia! Só que não para por aqui. Vida abundante nos céus. A gente está construindo uma vida, mas essa vida não termina com o sepultamento aqui. E assim vocês estarão ricamente providos, quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que você não vai dar amém. Eu tenho plena certeza. Quando começa esse negócio de morrer, de céu, né? Tem gente que fala assim, pastora, vira o disco. Vamos para o outro lado. Mas eu só quero que você registre, que você vai ter providência, você vai estar ricamente provido, porque o seu lugar nos céus está separado. Para crescermos, nós precisamos mudar, deixar, fala, deixar, receber, terceiro, mudar. Toda hora eu queria chegar logo no mudar, né, gente? Deixa a insensatez. Vocês terão vida. Muda. Andem pelo caminho do entendimento. Repete, caminho do entendimento. É muito bom quando a gente ouve, a gente repete. E se quiser afirmar mais, você escreve. Você fixa a memória. É ótimo. E aí o pastor vai perguntar semana que vem, você não vai ficar esquecido como você ficou hoje, né? Olhando assim para um lado, como quem diz, vem um passarinho só para aqui, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu na semana passada? Mudar, andar pelo caminho do entendimento. A gente está sempre indo de um lugar para o outro. A gente sempre quer chegar em algum lugar. Será que você já ficou perdido alguma vez? Eu já fiquei. E é horrível. É uma impressão terrível. Você mora naquela cidade, né? Você já ouviu falar daquele lugar, mas você não consegue sair, não consegue chegar naquela rua, não consegue, enfim, é horrível. A gente percebe que, nesse momento em que a gente não consegue sair de um lugar, bate o medão, bate a ansiedade, o coração dá aquela disparada, a mão fica começando a gelar, né? Até mesmo com o Waze. Eu me lembro várias vezes em cidades grandes que a gente está com o Waze, que joga a gente para uns lugares, que misericórdia, Jesus, teu sangue tem poder, e a gente fica suando gelado, né? Alguns homens não gostam de admitir. Não, está tudo certo, já já a gente encontra, né? Não para pedir ajuda de jeito nenhum, né? Mulher já é mais, né? Para, fulano, por favor, onde que fica a rua tal, né? Para o homem isso é agressão, né? E prefere se bater, mas vamos lá. Mas não existe nada pior do que a gente ficar perdido andando de um lado para o outro. Quando a gente fala de crescimento espiritual, irmãos, o
Pastor Marcos e eu, nós somos pastores há 33 anos. É lindo ver as pessoas quando chegam na igreja. E aqui eu volto a dizer, nada a ver com o financeiro, tudo a ver com a vida satisfeita em Jesus. Pessoas que muitas vezes chegam amarguradas, tristes, como várias pessoas já testemunharam que aparentemente, financeiramente tinham tudo, mas tinham insatisfação, tinham uma falta de paz muito grande, tinham um coração triste, amargura, desejo de não mais viver, desejo de dar uma sumida na vida. E o lindo é quando essa pessoa é atraída por Jesus, a vida dessa pessoa passa a ter significado. É como se ela estivesse perambulando pela vida e ela encontrasse a razão da vida dela. Pois bem, esse é bem o propósito de Deus para a nossa vida. A gente encontrar a razão do nosso viver. De repente você está por aqui. Você tem batido em várias portas, tentando descobrir para que você está vivo. Para que você veio ao mundo. A única forma de você ter essa resposta é você encontrando Jesus que dá vida e vida em abundância. Você vai encontrar a razão de você estar vivendo. Você vai encontrar a razão para pensar em estar bem amanhã, em levantar, em produzir, em plantar, em colher. Pois bem, nesta caminhada cristã, o desafio do crescimento espiritual é justamente nesse momento em que você está perdido, você ter a humildade de dar meia volta. Parar, pedir ao teu Criador, ao teu Pai, que te traga luz, entendimento, que te traga saídas, que te dê novas oportunidades. Porque muitas vezes, por você já estar há tanto tempo neste caminho e as coisas não irem dando tão certo, você até mesmo tem desistido de lutar. Provérbios diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez este caminho que pessoas estão querendo te levar. Eu ouvi a semana passada dos lábios de uma jovem que estava desesperada. E ela diz: pastora, no momento do meu desespero, as pessoas que chegam para mim só chegam com vozes para me jogar bem distante de Deus, para eu ir bater em portas justamente no oposto de Deus. Entre várias pessoas que chegaram para mim, apenas uma me trouxe aqui para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Todas as outras me mandaram ir para bares, encher a cara, encontrar um homem, me entregar, fumar um baseadozinho, uma maconhazinha, ir atrás de alguma coisa que trouxesse alegria. Porque as pessoas, o conselho que elas têm é: vai viver sua vida, vai aproveitar. É o caminho que aos olhos delas são caminhos de vida. E a Bíblia está dizendo: esse caminho é de morte. Porque você vai, cada vez você quer mais, e você não encontra a saciedade. Porque a saciedade é só quando você muda. Ao invés de andar pelo caminho errado, ao invés de andar pelo direcionamento das pessoas, por onde a multidão está indo, você ter a humildade de entrar pelo caminho do entendimento, entender o quê? Que o propósito de Deus para a sua vida é bom, é perfeito, é agradável. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu não estou apenas falando para pessoas sem Deus, eu estou falando para pessoas com Deus, que estão caminhando na igreja, mas deixaram de ter Jesus há muito tempo caminhando com você. Muda o caminho hoje. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Eu quero encerrar com um texto que me tocou profundamente, de 1 João 5:20, que diz assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu
Diga entendimento. Sabe aquilo que você não consegue entender? O Filho de Deus vem para te dar entendimento. Nos momentos mais difíceis da vida, o que a gente mais quer é entender o que a gente está vivendo. Eu gostaria de entender, pastora, o que é que está acontecendo comigo? O Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Crescer espiritualmente é deixar a insensatez, é receber vida e é mudar para o caminho do entendimento. Quero convidar você.